Olá a todos, desconstruidões e desconstruidonas. Vocês estão bom? Então, no Falsa Polêmica de hoje, eu vou estar comentando sobre um assunto que ainda está no universo dos relacionamentos. Bom, esse assunto realmente ele pode ser uma verdadeira polêmica, mas eu vou dizer que tem um antagonismo aí que não está tão verdadeiro, que é a ideia de que, por um lado, existe uma liberdade sexual e por outra você tem que acreditar que existe uma objetificação dos corpos e da sexualidade, como se ou fosse possível ter só um ou o outro, né? Essas duas realidades elas convivem, mas o que seria então liberdade sexual e o que não seria? Lembrando sempre que eu estou falando aqui do meu lugar de fala, né? E vamos colocar aqui, qual seria esse lugar? Homem, hétero, negro, da baixa classe média, do interior de Minas Gerais. Enfim, eu poderia fazer uma descrição enorme, né? Lembrar que lugar de fala não é exclusividade de fala, sim a demarcação de onde eu estou falando, né? Então eu vou falar desse assunto a partir do meu lugar e, claro, a partir de referências que eu tenho, de discussões que eu absorvi por aí. E aí você também, claro, pode falar a partir do seu lugar e também das referências que você tem, né? Então vamos entender aí liberdade sexual. Bom, como eu penso a liberdade sexual hoje, eu acho que o que a gente pode dizer que não é liberdade sexual é aquela coisa já clássica do patriarcado que a gente conhece, né? Que é condenar e julgar as pessoas, principalmente as mulheres, por exercer a sua sexualidade, se não for daquela maneira que é já pré-estabelecida. Mas também para os homens, se o homem exercer sua sexualidade pensando que é um homem não hétero, ou qualquer pessoa não hétero, exercer essa sexualidade já é uma questão polêmica, já é uma questão restritiva em muitos casos, né? Apesar de que a gente teve avanço nesse sentido. Mas eu diria que, além disso, também não é liberdade sexual você ter muitas regras e muitos modelos de como que seu corpo pode ser usado, né? Sexualmente, tem muitas restrições. Por exemplo, a mulher que faz isso é puta, a mulher que faz isso é vadia, a mulher que transa assim assado não presta, ou a mulher que transa na primeira noite não presta, ou o cara que deixa mexer no fiofó dele é viado. E como se ser gay fosse um problema, né? Fosse nossa, meu Deus, eu não quero ser associado com homossexualidade, porque senão minha vida acabou. Significa que você tem um probleminha para superar aí, chama homofobia, ferinha. Se você tem tanto medo de ser associado com homossexuais, então reveja, né, suas posições da vida. Bom, mas por exemplo, pegar um mamilo, né, muitos homens têm resistência com essas partes do próprio corpo, né, então isso não é liberdade sexual. Você fazer um sexo focado só na sua genital, porque você tem medo de alguém tocar em alguma outra parte do seu corpo, isso afetar a sua masculinidade, isso também significa que você não está com tanta liberdade sexual assim, né? Outra coisa que eu acho que não é, acho não, né? Imagino que quase todos concordem, não é liberdade sexual você não poder escolher com quem que você se relaciona de uma forma livre. Você tem que se relacionar com uma pessoa que está pré-estabelecida, só daquele grupo social, ou de um casamento arranjado, ou até mesmo se você está num relacionamento, você não quer transar agora, você não quer beijar agora, né? Existe muito, gente, uma coisa chamada estupro conjugal. Pessoas casadas também são estupradas às vezes pelos próprios maridos, né? Então, não é porque está casado que o corpo da pessoa se tornou propriedade da outra. Quando ela quiser, ela pode ir lá e se usufruir desse corpo. A gente continua sendo sujeito, independente se você é solteiro ou casado, né? Então, nada disso é liberdade sexual. Mas uma outra questão que também a gente tem que pensar, uma outra faceta mais contemporânea do que não é essa liberdade sexual, né? Que inclusive é muito mais comum nos dias de hoje e mais forte e até mais sutil, o que torna mais perigoso, é o fato da redução de uma pessoa inteira a uma parte do corpo ou algumas partes do corpo. Por exemplo, a mulher reduzida a sua bunda, seus peitos, sua vagina, né? Enquanto um homem é o pau, né? Ou então, às vezes a pessoa é reduzida à posição social dela, o status que ela ocupa, a profissão, a fama, né? Os homens às vezes reclamam dessa, né,
desse peso da posição social no seu valor, né, socialmente aceito, mas isso também pesa muito para as mulheres, se ela é solteira, se não é, enfim, vários outros fatores, a roupa que ela usa muda o status social da pessoa, né? E uma coisa que eu acho que também não é liberdade sexual é você ter que representar uma performance de gênero, né, que é muito caricata, que é muito pré-definida, a fim de você excitar o olhar do outro, excitar o outro visualmente, né, pelos olhos, que é muito comum no universo masculino essa coisa da excitação pelo olho, né? Então, existe aí esse papel que a mulher muitas vezes é condicionada a representar, da sensualidade, de focar em certas partes do seu corpo, de ter certos movimentos, de estar mostrando sempre o corpo de uma maneira provocativa. Então, será que isso é realmente essa representação da mulher quase sempre nesse lugar, né? Até nas fantasias de carnaval, a gente vê enfermeira, nunca é só enfermeira, é sempre enfermeira sexy. A bombeira é a bombeira sexy. Enquanto as fantasias masculinas, você pode simplesmente ser um bombeiro de fato, você pode simplesmente ser um médico de fato, você não precisa ser um médico sexy, entende? Existe um peso da sexualização da mulher, da representação dela sempre nesse lugar, né? E isso é feito para satisfazer o homem, isso foi construído para satisfazer o homem, né? Mas vamos pensar, por exemplo, que muitas vezes essa representação é muito mais na intenção de satisfazer o prazer visual masculino. Não é para realmente empoderar a mulher. Pelo contrário, é para objetificá-la, porque ali se deixa de ser um ser completo para ser um corpo a ser olhado somente certas partes, né? Então, vamos pensar nisso para a questão do audiovisual, como a gente consome na cultura de massa, né? Lembrando que isso não é uma regra, não estou dizendo como que a pessoa deve ou não deve se comportar, fazendo apenas uma reflexão de como que nós somos muitas vezes ensinados a nos comportar, né? Agora vamos pensar no audiovisual, né? A questão da cultura de massa. A gente sabe que às vezes a escola ela consegue ensinar a gente muito menos do que a cultura pop, do que a cultura popular, do que a cultura de massa, do que o que está nos grandes meios de comunicação, ou o que está bombando na internet. A gente se educa às vezes muito mais por esses meios que vão meio que condicionar um pouco a forma como a gente pensa, como a gente se comporta, né? Porque a escola, vamos combinar aqui, é uma instituição que muitas vezes não dá conta dessas demandas todas e às vezes não é tão bem recebida pelos alunos. Fora que a gente passa uma parte da nossa vida menor na escola do que a gente é exposto aos meios de comunicação em geral. Mas ok, até aí tudo bem. Agora, vamos entender por que o meio audiovisual, né, que ele foi dominado por homens a maior parte da história, e diria que até hoje, a maior parte dos diretores, produtores audiovisual, de cinema, videoclipe, internet, enfim, os homens, eles meio que dominaram esse meio de produção de conteúdo na maior parte da história do século XX e agora. E se a gente for ver bem, as representações das mulheres que eles colocam nesses meios é uma representação em que a mulher ela não existe enquanto ser subjetivo, ela não tem história, ela não tem protagonismo, não tem fala, ela é um objeto sexual, ela é um ser sensual, ela aparece dando closes, dançando, rebolando, focando sempre naquelas partes do corpo consideradas como erógenas, né? Que cria mais uma vez essa ideia de que só essas partes do corpo são erógenas, e essa redução desse papel que foi sendo reproduzido ao longo dos anos. Quantos cameramans ganharam fama fazendo closes sensuais em partes íntimas das mulheres, de forma às vezes muito invasiva, algumas vezes até fora do combinado, né? Às vezes em eventos públicos isso acontece, né? Só a gente vem lembrar dos programas de auditório aí da nossa TV que a gente viu. Então existe uma educação para a mulher se comportar dessa maneira, sempre sexualizada, sempre se portar dessa maneira, e isso é focado para a construção do prazer visual masculino e também sexual, né? Porque isso também é uma educação de como se comportar sexualmente, de como se performar do gênero. E a gente for pensar bem, o homem ele fica num papel muitas vezes de estar ali para ser atendido, né? E tudo focado no seu pênis também, né? Então é só a gente ver também a pornografia, que não foge tanto desse, não é tão oposto dos outros conteúdos audiovisuais, né?
é sempre aquele foco naquelas partes do corpo, na penetração, no pênis e na satisfação do prazer masculino. Então isso também é uma forma de educar muito perigosa, que vai gerar também uma performance sexual, que já começa já na sedução, né, de como que a gente se comporta sexualmente, como que é focado no prazer masculino de novo, e muitas vezes as mulheres se pegam sentindo a necessidade de reproduzir esse papel para conseguir atenção, né? E a gente reforça isso o tempo todo, os homens reforçam isso o tempo todo, né? Consumindo esse tipo de conteúdo também e dando essa atenção sempre condicionada a essa questão da sexualidade. Por que a gente não consegue dar afeto, atenção para, né? A gente, digo-se de modo geral, até me incluindo, muitas vezes a gente não dá atenção, não dá afeto para mulheres que a gente não tem interesse sexual, a não ser que for nossas parentes, nossas mães, nossas irmãs, né? Por que isso acontece? Então tem toda uma questão cultural aí, né? Está sendo moldada essa forma de comportamento. Então esse paradigma aí, né, que eu gostaria de trazer, até na forma de dançar, na forma de seduzir, de flertar, como que é tão diferente os homens das mulheres, mas até os homens recentemente, principalmente os homens negros, né, a representação deles também é muito hipersexualizada, a ideia do negão da piroca, né, do antebraço aqui de pau, né, e essa ideia também que a pornografia coloca, da penetração infinita, dos pênis simples enormes, também não é interessante para os homens essa construção, né, que coloca um peso muito grande numa única parte do seu corpo e não é interessante, acaba que nenhum homem às vezes fica satisfeito com essa performance sexual que ele também encena, né? Então qual que seria a outra saída? Não é sobre dizer como que você deve dançar, como você não deve dançar, como você deve tirar foto, como não deve tirar foto. Se, por um lado eu estou sendo de um jeito reprimido, por outro lado eu estou sendo objetificado. Não são só esses dois lugares que existem, o lugar conservador, careta, escondendo o corpo, e o outro que é se objetificando, né, colocando visualmente para excitar os outros. Você pode achar maneiras de se relacionar que são reais, que são mais voltadas para a realidade, de se representar enquanto pessoa inteira, de se representar inclusive efetivamente, né, enquanto uma pessoa que vai ter olhar, que vai ter a pele inteira como uma zona erógena, não só certas partes do corpo, né, vai se entender como um ser que tem desejos que estão para além apenas da região genital, né? E a gente pode evitar consumir produtos que reforcem apenas isso, que colocam a mulher igual um carro que um homem rico conseguiu adquirir, ou que consumir um monte de bunda e uns carros. A mulher aí virou uma bunda, virou um objeto, assim como o carro, um objeto de consumo, de ostentação, né? Então, problemático esse tipo de conteúdo. E a gente está na era da internet, tem conteúdo para tudo quanto é tipo. Será que a gente precisa consumir só isso, reforçar só isso? E quem está com outras narrativas? Por que a gente às vezes não dá tanta visibilidade? Até que ponto a gente está fazendo escolhas conscientes ou a gente está só indo na onda, só reproduzindo, né? Então a minha questão é essa. Não é cagar regra para quem quer que seja, do que você deve ou não deve fazer, como não deve consumir, mas gerar essa questão. Será que você está agindo porque você quer ou você simplesmente está indo na onda? Você precisa realmente se comportar de certas maneiras, consumir certas coisas? Está sendo saudável para você? Você está sendo visto? Você está se sentindo satisfeito nas suas relações que são baseadas nessas projeções, nesses valores? Então fica aí a reflexão, né? É isso. Se você achou esse conteúdo interessante, curta, comente, compartilhe e até a próxima.